Ô, você aí que gostaria de pagar menos impostos? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre como pagar menos impostos, mas dentro da lei. Sim, existem formas de você pagar menos impostos, só que sem infringir a lei. Quando você infringe, é evasão fiscal. Mas, quando está tudo dentro da lei, nos conformes, a gente chama de elisão fiscal. Então, neste vídeo, vamos aprender algumas formas de você diminuir a sua carga tributária e que você, pessoa física ou jurídica, pode fazer no seu dia a dia. Então, bora lá, pessoal! Então, vamos lá, começando. O que é elisão fiscal? Então, elisão fiscal consiste em você planejar e estruturar as suas finanças de forma que você irá pagar menos imposto do que se você não planejasse nada, ok? E aí tem uma diferença entre elisão e evasão. Então vamos lá. Evasão, o que seria? É uma omissão ou fraude para não pagar impostos. Isto é ilegal, ok? Já elisão, você usa brechas legais, ok? Sem infringir, para reduzir impostos. E aqui vamos dar alguns exemplos. Então, começando. Primeira forma para você fazer elisão fiscal é o que muitas pessoas já fazem no dia a dia. Seria investir em produtos isentos de imposto de renda. Então, você tem ali LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas, fundos imobiliários que são isentos de imposto de renda. Isto pode ser considerado uma forma de você ganhar dinheiro sem pagar imposto, tá? E muitas pessoas já fazem isto no dia a dia, ok? Só que é uma das formas que você pode investir sem pagar imposto. Segunda forma, temos também nos investimentos, você pode aproveitar com a renda variável, no caso, ações. Então, você consegue aproveitar a isenção de imposto de renda nas vendas de ações. Então, quem vende até R$20.000 dentro de um mês, certo? Em ações na Bolsa de Valores, ela fica isento de pagar imposto, mesmo tendo lucro. Então, muito bom aproveitar esta ferramenta que ainda não foi taxada. Então, vale muito a pena. Então, se você tem aí um lote de ações, você tem uns 60 mil para vender. Então, separe R$20.000 por mês para você fazer estas vendas, ok? Claro que algumas vezes você não vai conseguir, mas, no geral, quando você aproveita essa isenção, consegue reduzir 15% de imposto sobre o lucro. Então, vale muito a pena, beleza, pessoal? Terceira forma, e essa forma aqui não é todo mundo que irá conseguir, mas quem declara imposto de renda, certo? Deve saber que no modelo completo você consegue deduzir uma série de despesas que no simplificado você não consegue, tá? E aí dentro dessas despesas temos o quê? Gastos com educação e saúde, lá no modelo completo você consegue deduzir contribuições à previdência privada, no caso PGBL, lembrem-se muito bem disso, VGBL você não consegue, apenas PGBL. E também para quem paga pensão alimentícia e dependentes, também consegue deduzir essas despesas. Então, muito importante, você aí declare certinho seu imposto, faça todos os gastos que você tem com educação, saúde, previdência, sendo PGBL, claro, dentro do que você realmente gastou, ok? E aí simule os dois modelos, tanto completo como simplificado, para ver qual que você irá restituir mais imposto ou pagar menos imposto no caso, tá? Lembrando, eu já vi pessoas que com essa despesa de modelo completo começa a colocar vários dependentes, gastar com educação acima do que gastou na verdade, e não faça isso. Hoje, com a tecnologia de imposto de renda, fica muito fácil eles descobrirem se é verdade ou mentira, ok? Então, tomem cuidado com esse pequeno detalhe.
Pô, e você aí, que gostaria de um profissional, um especialista para te ajudar a pagar menos impostos, tanto nos seus investimentos, como também no seu imposto de renda, ou até mesmo na sua sucessão patrimonial? Perfeito, aqui estou eu. Então, aqui no Mura fazemos todo esse planejamento para você. E também montamos carteiras de investimentos dedicadas exclusivamente para essa finalidade. Então, se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona este processo de consultoria e também para entender quais são seus objetivos, metas, sonhos e desejos da sua vida. Então, aproveitem. Quarta forma de fazer uma elisão fiscal seria investir em previdência privada, só que com planejamento, ok? Então, no PGBL, quem declara o imposto de renda formato completo consegue deduzir até 12% da sua renda bruta tributável, ok? Então, muito bom você pegar deduzir 12% e aí esse IR aí é postergado lá no resgate, então vale muito a pena. Lembrando, VGBL não é dedutível, tá? Então incide o IR apenas sobre o rendimento e você não consegue fazer, é para o PGBL. Então, quem declara no modelo completo, aproveitem. E uma forma, no PGBL você consegue investir lá para a sua aposentadoria e também automaticamente também diminuir o imposto de renda, até 12% da sua renda bruta. Lembrem-se disso. Quinta forma, temos usar dependentes de forma estratégica. Então, sim, lá, quando você está fazendo sua declaração, você consegue incluir os dependentes para aumentar as suas deduções, tá? Mas olhe caso a caso, muito cuidado, porque a renda do dependente será somada à sua. Então, faça simulações antes, tá? Normalmente, você compensa mais em incluir o dependente quando ele tiver uma baixa renda ou nenhuma, tá? Então aí sim vale a pena. Se tiver nenhuma, melhor ainda. Então, você está pagando educação, saúde, tudo isso aí você consegue utilizar de forma estratégica na sua declaração de imposto de renda. Então, a grande dica, simule os cenários com e sem dependentes e veja qual sobressai. Sexta forma de uma boa elisão fiscal seria planejar sua sucessão patrimonial. Então, você aí que já chegou numa idade em que está pensando em deixar os bens para herdeiros, para o seu cônjuge, tá? Lembre-se, quando você ir, até isso você irá pagar imposto, porque os seus bens que estão no seu nome, para transferir para o nome de outra pessoa, você irá pagar imposto, que se chama ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortis e Doação. E aí varia de cada estado para estado. Então, tem algumas estratégias para você reduzir esse impacto. Então, temos 3. Primeira, uma doação em vida, tá? Com cláusula de usufruto, claro, para se proteger. Então, quando você já doa, faz a doação em vida, esse TCMD irá reduzir drasticamente. Ajuda muito, ok? Segunda, essa daí é mais para as pessoas que já têm empresas, já têm um bom patrimônio e tem como objetivo criação de uma holding familiar para organizar todo este patrimônio. Mas lembrando, uma holding patrimonial, holding familiar, já tem um vídeo sobre isso e, como eu falei, tem custos, tá? Custos envolvidos para criar essa holding. Então você precisa tomar cuidado, pensar bem, colocar na balança se vale a pena, ok? Isso normalmente é para pessoas aí que têm um grande patrimônio, mais de 2 milhões de reais, ok? Que tem investimentos em empresas, isso é uma forma de facilitar, tá? E terceira forma, utilização de previdência privada, tá? Quando você utiliza a previdência privada, ela não passa no inventário, ela já vai direto para os herdeiros ou para quem você nomeou. Então, uma excelente dica para você deixar liquidez para seus herdeiros. Sétima forma, continuando na parte de investimentos, temos aí para você aproveitar a tabela regressiva do Tesouro Direto ou da renda fixa no geral, ok? Então, vou deixar uma tabelinha aqui, lembrem-se desta tabela.
acima de 720 dias, que seria 2 anos aí, sua alíquota cai para 15%. Aproveitem isso, tá? Vocês ficarem vendendo títulos aí antes de 2 anos, vai pagar mais imposto, como pode ser visto na tabela, chegando até 22,5%, beleza? Então, aproveitem, não paguem tanto imposto assim nos seus investimentos. Quando for investir Tesouro Direto, planeje aí para deixar pelo menos 2 anos e aproveitar essas alíquotas, beleza? 8ª dica: use fundos de previdência com regime regressivo. Então, você que planeja ficar com investimento ali acima de 10 anos, os fundos de previdência têm essas vantagens, ok? Elas não têm come-cotas de fundos de investimento no geral, tá? E quando a gente usa bem a tributação regressiva, vou deixar aqui do lado outra tabela que seria o regime regressivo de fundos de previdência. Então, quando você chega após 10 anos, você está pagando 10% apenas de imposto. Então, muito menos até que o Tesouro Direto, como foi dito no item anterior. Então, quando a gente escolhe o regime regressivo para investimentos de longo prazo, vale a pena sim. E o progressivo? Progressivo vai depender da faixa de rendimentos que você vai ter, ok? Mas, na questão do regime regressivo, vou me ater a esta dica, beleza? 9ª dica. Então, ao passar dos anos, organize seus documentos e recibos ao longo dos anos, ok? Se você deixar lá para a declaração para conseguir essas restituições de educação, saúde, lembrem-se, não, você vai ter muito trabalho, tá? Então, ao longo do ano, guarde todos esses documentos e se organize com recibos médicos e escolares, doações, pensões, aluguéis, extratos bancários, informes de rendimentos. Uma sugestão: digitalize. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue armazenar numa nuvem. Ou guarde numa pasta organizada por mês, ok? Isso ajuda bastante na hora de você for declarar o imposto de renda. Agiliza muito esse processo, que querendo ou não, todo mundo sabe. Quem declara imposto de renda deixa normalmente para a última hora. E aí, com esses documentos em mãos, facilita e muito a vida. 10ª última dica. Essa dica é de ouro. Consulte um profissional quando necessário. Então, hoje aqui no mercado tem profissional muito competente na questão de sucessão patrimonial, criação de holdings. Então, isso daí tem profissionais recomendados, tem contadores, tem planejadores financeiros certificados, no caso eu, e tem advogados especialistas em direito tributário e sucessório. Então, utilizem profissionais técnicos para isso, ajuda bastante. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Espero que tenha ajudado a vocês em pagar menos imposto nos investimentos, na declaração do seu imposto de renda, no seu dia a dia. Então, utilizem essas dicas, aproveitem. E gostou? Perfeito. Dá um joinha. Surgiu dúvidas ou sugestões? Perfeito. Comenta aqui embaixo. E se interessou para uma consultoria de investimentos comigo, para entender como você pode pagar menos impostos ou até mesmo montar uma carteira de investimentos de sucesso? Perfeito! Então, acessa o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita, então aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!